Ah, tô brincando. Tudo bem com vocês? Então, turminha do sétimo ano, hoje nós vamos falar sobre a indústria no Brasil, tá? Para começar esse nosso papo, vamos dividir em algumas partes, né? Na verdade, a indústria, ela é dividida em setores. Quais são esses setores? Bom, primeiro, né, nós temos a indústria de base, a indústria de bens, de capital e a indústria de bens de consumo. Esses são os setores da indústria. Primeira, outra questão, né? A indústria, ela é um setor da economia que nós consideramos como setor secundário, né? É, seria a segunda parte de um processo, né? De uma cadeia de produção. O que significa isso? A transformação da matéria-prima, que é o setor primário, passa pela indústria, que é o setor secundário, e depois vai ah, para o comércio, que seria o setor terciário. Então, nós vamos falar hoje especificamente sobre o setor secundário da economia, tá? Que é o setor industrial. Outra questão, a indústria de base, né? Para que serve essa indústria de base? Qual que é o grande objetivo? Por que a indústria é dividida em três partes? Bom, a indústria de base, ela é basicamente responsável pela transformação da matéria-prima em produtos que depois passarão por um processo em outras indústrias. Por exemplo, quando é extraído o minério de ferro lá de Corumbá, maciço do Urucum, eles transportam esse minério de ferro até a indústria, que vai processar, transformar aquele minério, né, que vem lá junto com outras rochas, vem tudo sujo, eles vão lavar, vão processar, triturar, transformar aquilo em placas de ferro ou vergalhões de ferro, seja o que for. Aí, esse é um primeiro processamento, que esses ferros podem ser utilizados em outras indústrias, como, por exemplo, a indústria automobilística, que compra esses ferros ali pré-processados, depois eles se transformam, né, nos veículos ou transformam em portas, transformam-se em coisas para construção civil, no modo geral. Então, essa é a indústria de base. As indústrias de base normalmente são as siderurgias, né, as metalurgias e tudo mais. Então, eles processam aquela matéria-prima a um nível intermediário. Depois, uma outra indústria, que no caso a indústria de bens de capital, pegue essa primeira transformação e aí produzem outros produtos, né? Por exemplo, na indústria que é intermediária, né, entre a de base e a de consumo, ela transforma produtos, basicamente ela cria maquinários, equipamentos que serão utilizados em outras indústrias. Por exemplo, seja uma indústria de base, ela precisa de uma prensa para poder ter a forma, né, para poder colocar ali o mineral e transformar ele num vergalhão grande. Essa forma ela tem que ser produzida em algum lugar. Normalmente, as indústrias de bem e de capital fazem esse serviço. Por exemplo, prensas, maquinários pesado, eles que juntam todas essas peças, né, e aí vendem para outras indústrias, tá? Por exemplo, né, aqueles robôs que constroem carros, né? Ele não constrói do começo ao fim, né? Algumas partes do processo ele trabalha. Esse robô ele é fabricado em algum lugar. E esse robô ele é fabricado para ser utilizado em uma outra indústria, né? Numa outra fábrica, na fábrica de carros, na fábrica automobilística. Então, a indústria que fabrica peças para outras indústrias é a indústria de bens de capital. Não confunda indústrias de bens de capital com indústrias de base, tá? A indústria de base é aquela um nível mais baixo possível, no sentido de processamento do material, tá? Isso é refinado, sofisticado na indústria de bens de capital. Aí,
E isso é levado para outras indústrias, né, que é no caso da indústrias de bens de consumo. Na apostila que traz indústrias leves ou de bens de consumo. Só que é mais comum aparecer o termo, né, principalmente em provas de Enem, futuramente quando vocês forem fazer, aparecer o termo bens de consumo. E o que são esses bens de consumo? Eles também se dividem em outras duas categorias, que são os bens de consumos duráveis e bens de consumos não duráveis. Por exemplo, os que nós consumimos, utilizamos muito no dia a dia, né? Por exemplo, eletrodoméstico, né? Como o próprio exemplo da apostila aqui. Carro, sei lá, qualquer coisa que você pensa que está ao seu redor. Esses são bens de consumo não duráveis, no caso, né. Um carro, você utiliza ele por muitos anos, né, depois você revende e outras pessoas continuam utilizando esse carro até ficar uma sucata, né, em se tratando de Brasil. Então esses são bens de consumo duráveis, porque dura, por exemplo, uma geladeira, né, há quantos anos você não troca a geladeira da sua casa? Quer dizer, você não, né, quantos anos o seu pai ou sua mãe não trocou a geladeira da casa aí? Pergunta pra ela quantos anos tem a geladeira. Pergunta: "Quantos anos tem a sua TV?". Não, muito provavelmente a TV deve ser nova, né, mas acredito que sua geladeira deve ter no mínimo aí uns 5 anos, né. Tem gente que tem geladeira há 20 anos. Na casa da minha avó, a geladeira dela tinha 30 anos lá, desde quando ela casou. Tô brincando, minha avó nem tá mais aqui, mas vamos lá. E aí tem os bens de consumo não duráveis, que é roupa, sapato, medicamento, alimento, né. Quanto tempo dura um alimento aí na sua geladeira, né, dependendo, se for uma bolachinha, né, não vai durar nem um dia, porque você come tudo e não divide com os irmãos. Bom, continuando aqui, então a gente dividiu, né, a gente falou que existe a indústria ela é o setor secundário, ela é dividida em indústrias de base, bens de capital e bens de consumo, sendo bens de consumo dividido ainda em indústrias de consumo, né, de bens duráveis e não duráveis. Bom, quando de fato começa essa indústria no Brasil? A partir da década de 30, 1930, porque até a partir disso, né, na verdade a nossa indústria ela vem se desenvolvendo muito mais a partir da década de 50. Porque até 1930, o Brasil, ele basicamente era um país agroexportador. Nós dependíamos totalmente, por exemplo, do café, né? Da economia cafeeira. Toda a grana que vinha do Brasil, basicamente era a indústria cafeeira. Nós éramos considerados basicamente um país agroexportador, porque nossa grana dependia da exportação da agricultura, né, no modo geral. E aí o que acontece? O mundo teve suas guerras, né? Teve vários problemas mundiais aí, como por exemplo a crise de 1929, que foi uma crise de superprodução no mundo, aliado ainda ao final, né? Posterior à Primeira Guerra Mundial, depois já encaixou com a Segunda Guerra Mundial, e o Brasil praticamente ele importava tudo de fora. Tudo, quando eu digo tudo, é quase tudo mesmo. Desde um pedaço de, sei lá, um, uma janela para construir uma casa, né, aquelas janelas de ferro fundido antigamente, uma porta, grades, equipamentos eletrodomésticos, tudo vinha de fora. Nós importávamos tudo isso. Com a crise mundial, né, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, o que que acontece? O mundo não estava produzindo, né, essas coisas mais, e sim armamento, né, para a guerra. Todo o esforço era voltado para a guerra. E aí o Brasil começa a ficar, né, faltando produtos aqui. E outra questão, né? Se o mundo está em guerra, nós vendíamos café nesse período. Quem vai deixar de comprar alimento para comprar café, né? Você pode ficar, sei lá, a vida inteira sem tomar café, mas você não pode ficar mais do que 7 dias aí sem comer. Senão você morre, entra em inanição, o corpo sucumbe, morre. Então, basicamente era isso. O mundo estava em crise, todo mundo
ou comprava armamento ou comprava comida, né? E o café era uma coisa supérflua que podia ficar sem. E aí o Brasil começou, puxa vida, e agora eu preciso dos produtos aqui, a gente não tem nem como importar, porque ninguém mais está produzindo esses produtos básicos, né, de bens duráveis e não duráveis. E aí nós começamos a se preocupar com isso, então toda a grana que nós tínhamos levantado no período da venda do café começou a ser voltado para a industrialização. Então a gente começa aí a se industrializar, certo? Claro que isso não foi da noite para o dia, foi uma questão bem demorada, né? Mas o Brasil se inicia a sua indústria na década de 30 e depois vai caminhando até a década de 50, 60, 70, fortalecendo essa indústria até chegar aos dias de hoje. Bom, outra questão, a nossa industrialização, ela é uma estratégia de substituição de importações, tá? Substituição de importações. Lembra? Antes nós importávamos tudo. Atualmente, não necessariamente nós precisamos importar tudo, porque grande parte das coisas é produzido dentro do Brasil, tá bom? Tá até entre aspas aqui, né, e eu sublinhei essa parte, porque normalmente nas provas cai este termo aqui. Qual que é o modelo adotado no Brasil para industrialização? O modelo é substituição de importações, tá bom? Nós começamos a produzir tudo aqui dentro. Diferente de outros países, né, como por exemplo a China, a Coreia do Sul, que tem um modelo que privilegia a exportação, né? Privilegia o mercado externo. Isso é chamado de plataforma de exportação, tá? Diferente do Brasil, que é substituição de importação. Nós não queremos importar tanto, nós precisamos utilizar os produtos nacionais. Mesmo as nossas indústrias, elas não são 100% voltadas para exportação. Grande parte dos produtos produzidos aqui no Brasil ficam aqui no Brasil. Claro que tem algumas exceções, como automobilístico, né? Algumas empresas de eletrodomésticos importa, isso é verdade, né? A gente importa carro para a Argentina, por exemplo, tá? Mas se a gente for colocar na ponta da balança, grande parte dos produtos ficam internamente, da indústria, tá? Se a gente falar de agropecuária, não, né? Grande parte da nossa produção é para exportação. Continuando aqui, a nossa indústria, ela basicamente ela é concentrada na região sudeste do Brasil, né? E tem um motivo muito claro para isso, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Não quero perder nenhum ponto aqui. Aqui está falando, né, em 2015, a nossa participação no PIB brasileiro era de 19%. Hoje, por conta, né, da pandemia, a nossa indústria ela vem meio que se sucateando, ela está diminuindo, está um franguinho, digamos assim, perto com relação do que foi e do que é o mundo lá fora. Então, a nossa participação é bem menor, né, do PIB atualmente. Isso aqui é um dado de 2015, está defasado, muito defasado, né? Eu estava até tentando buscar aqui algumas atualizações, mas tudo que eu encontrei é que o Brasil vem diminuindo o seu PIB com relação na participação da indústria. Ó, expectativa anterior era um crescimento de 2% a média, tá, só vem caindo, né? A gente pode perceber em todos os sites que você for pesquisar aí, a nossa participação vem caindo. Ó, recuou 79%. É muita coisa. É claro que esses balanços, né, a gente não conseguiria ver o de 2020 porque nós estamos ainda no período, né? Eu teria que pegar o de 2019, mas a participação é em torno de 7%. É bem pouco com relação do que foi. E outro, né, ela emprega basicamente 13% da população economicamente ativa, ou seja, grande parte dos trabalhadores brasileiros, 13%, né, estão alocados na indústria. Isso também é um dado de 2015, isso pode ter mudado, pode ter, né, atualmente é bem menos, com certeza, por causa dessa retração da indústria, por conta que está produzindo menos, porque as pessoas estão comprando menos, né, então a gente está mais retraído. Uma outra questão é sobre os impactos ambientais, né, causados pelo processamento dessas indústrias. Esses impactos eles são diretos e indiretos. Um impacto direto, por exemplo, uma área verde lá que vai ter que ser desmatado para construir uma fábrica, uma indústria. Isso é um impacto direto. Os rejeitos, né, que é produzido naquela indústria, que é lançado na atmosfera, que é lançado nos corpos hídricos, né, é um impacto direto. E o impacto indireto é aquele que afeta a longo prazo ou
indiretamente, né, certas pessoas. Por exemplo, eu e você somos impactados indiretamente, por exemplo, na questão, dos automóveis, né, que é produzido nessas indústrias, que por algum motivo causam acidentes, ou não necessariamente falando dos acidentes, mas causam grande parte da poluição atmosférica, que pode causar problemas respiratórios e tudo mais. Então isso seria um impacto indireto, certo? Isso é um impacto indireto. A gente não está diretamente ligado, mas a gente pode sofrer com isso também. Bom, para contornar isso, né, essas questões ambientais, né, muitas das leis ambientais, elas vêm para coibir, inibir e fazer com que essas empresas mudem essa forma de produção, né? Por exemplo, com a emissão de alguns certificados ambientais, como o FSC, que significa aí, ó, do inglês, né, Forest Stewardship Council, que eu sou poliglota, né? Esse FSC é um certificado ambiental, né, que quem recebe esse certificado, ele está dizendo, ó, eu estou ok com as legislações vigentes com relação ao meio ambiente, nós preservamos o meio ambiente, nós queremos fazer tudo corretamente. Isso, né, para quem receber esse certificado. Se você pegar agora o seu caderno, olhar na capa dele, na última, na capa, na parte de trás do seu caderno, muito provavelmente você vai encontrar esse selo aqui, o FSC. Pode olhar aí. Tá olhando? Ó, esse selo aqui, ó. Ele é um selo que quer dizer que seu caderno foi feito com as melhores práticas ambientais. Na apostila também, na capa da apostila, com certeza você vai encontrar grande parte dos produtos oriundos de papel, eles, grande maioria tem esse selo, tá? Que é um certificado de garantia aí que foi feito tudo corretamente. Agora que a gente vem para a parte da localização das indústrias, né? Como eu havia dito anteriormente, mas bem rápido, né? A indústria ela se concentra muito na região sudeste. Por que isso, né? Porque, olha, se a gente pegar aqui, ó, grande parte, ó, é na região sudeste. Dependendo do ano do mapa, né? 2013 já é um mapa não é tão antigo, porque as indústrias não mudam, né, de um dia para a noite. Mas no passado mesmo, era só aqui, eixo Rio, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, no máximo estourando Santa Catarina, mas era mais Paraná, São Paulo e Rio. E Belo Horizonte, né, Minas Gerais. Por que nessas regiões? Principalmente indústrias de base. Lembra que eu falei das indústrias de base? Elas processam a matéria-prima para outras indústrias, né? Aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós temos aqui no quadrilátero ferrífero, né, que é chamado, por ter uma grande concentração de minérios. Né? Em Minas Gerais tem lá o que é chamado de quadrilátero ferrífero. Existe uma grande concentração de minérios nessa área, então as indústrias de base elas querem estar próximo a isso, né, para aproveitar o máximo possível. Imagina se tivesse aqui muitos minérios aqui e a indústria fica bem aqui. Essa logística de ter que transportar tudo isso aqui ficaria inviável, né, principalmente no passado. Hoje em dia nem tanto, mas no passado era muito inviável. Então as indústrias elas se estabeleciam próximas às suas fontes, né, às suas jazidas de minérios, a sua matéria-prima. Isso era regra no passado, tá? Hoje em dia não é mais. Outra questão que faz com que essa concentração houvesse aqui, além, né, do quadrilátero ferrífero. Outra questão é mão de obra. Grande concentração populacional do Brasil estava na região litorânea, né, no sudeste, principalmente e nordeste. Então, quem não quer morar próximo ao litoral, né? Se você vê, mesmo atualmente, o meio do Brasil aqui existe um grande vazio demográfico, né? As pessoas querem estar mais o quê? Próximo ao litoral. Grande parte da concentração populacional do Brasil é no litoral, fazendo com que as regiões mais afastadas se tornem um pouco mais vazias. Se é um pouco mais vazio, quem vai trabalhar nessa indústria? Né? Se toda a população está concentrada aqui, é melhor eu instalar uma indústria aqui para utilizar a mão de obra dessas pessoas. Mão de obra, né? A gente falou também da questão do próximo às fontes, né? Outra questão é a logística. A logística para tudo isso, né? Os portos, né, para exportação estão no litoral brasileiro, né?
Você tem os portos que levam essa mercadoria para outros países ou até mesmo importa, né, de outros países e chega também até os portos brasileiros, até o litoral. Então, devido a todos esses fatores, há essa grande concentração industrial nessas regiões, tá bom? Eh, Atualmente, é claro que a gente vai se aprofundar nesses estudos, né, e vocês vão se aprofundar mais futuramente, mas não existe mais essa questão da concentração da indústria em determinados pontos. Hoje a indústria ela é muito liberta, ela é muito solta, por conta de vários outros fatores que a gente discute depois. Uma outra coisa também que eu esqueci de falar, só para finalizar essa parte da concentração da indústria, é ajudas de custo, né, governamental, né, o que a gente chama de subsídios. Hoje existe no Brasil uma guerra entre governadores que querem que as indústrias se instalem nos seus respectivos estados. Por exemplo, se vem uma indústria de fora do Brasil, né, vamos supor uma indústria de carro, vamos supor que ah, a Kia, né, vai lá da Coreia, vai abrir uma fábrica no Brasil. Os 27 estados vão querer que essa fábrica se instale nos seus estados, porque vai gerar emprego, né? Normalmente uma indústria contrata muitas pessoas, né? Imagine uma cidadezinha que não tem emprego, não tem nada, as pessoas migram direto e vem uma indústria de carro, uma indústria automobilística. Os governadores vão querer que essas indústrias se instalem nos seus respectivos estados. Então existe uma guerra fiscal ferrenha. Por exemplo, o Mato Grosso do Sul fala, ó, se você vir aqui para o estado do Mato Grosso do Sul, eu vou te dar isenção de imposto durante 20 anos. Aí o Tocantins aqui fala, ó, se você vir aqui para o Tocantins, eu vou te dar uma isenção de imposto de 20 anos, não vou cobrar IPTU do terreno, não vou cobrar a água, tá? Você vem para cá. Pô, não vai cobrar água, não vai cobrar IPTU, não vai cobrar o imposto, o Mato Grosso do Sul já perdeu nessa guerra, né? Aí vem o Mato Grosso aqui e fala, ó, eu não vou cobrar IPTU, não vou cobrar água, não vou cobrar luz e vou fornecer toda a infraestrutura logística para você. Cara, melhor até agora está sendo essa aqui, né? E assim vai. Os estados eles concorrem entre si, né? Porque todos querem atrair as indústrias para os seus estados. Bom, continuando, a instalação da siderurgia. Ah, aqui está falando sobre a questão, né? Que eu já havia comentado com vocês. Aqui os fatores, né, que levam ao mercado consumidor, mão de obra, incentivos governamentais que a gente conversou e matéria-prima. Tudo isso está conversado. Agora, sobre a indústria, né, tudo que elas precisam, basicamente. Infraestrutura. O que é infraestrutura? Todos os recursos que façam com que essa indústria se instale. Por exemplo, estradas, portos, aeroportos, energia. Isso são as infraestruturas básicas para que uma indústria se instale. Logística seja perfeita, né? Até a década de 90, né, o governo federal era responsável por essas infraestruturas, construção de estradas, portos e tudo mais. Depois disso, foi abrido parcerias, né, público-privado ou até mesmo a privatização, né, e aí as empresas privadas começaram a trabalhar nessa área de infraestrutura também. Transporte. Transporte está relacionado à logística, né? O Brasil ele adotou um modelo que é chamado de rodoviarista. Rodoviarista porque de rodovias, né? As fábricas automobilísticas começaram a vir para o Brasil e é claro, ó, para um carro andar você precisa de estradas. Então vamos construir estradas, estradas, estradas. E aí abandona-se praticamente os outros modais de transporte, como por exemplo as ferrovias, a aquavia, né? Hidrovias, né? Que as rodovias não, são hidrovias, né? Por onde o transporte é feito pelos rios. E aqui a gente tem alguns exemplos. O modelo ferroviário e hidroviário seria um dos melhores que existem. Por exemplo, né, o ferroviário, você tem um transporte de carga ali elevado, né? Por exemplo, uma locomotiva consegue transportar diversos vagões com muitas toneladas de produtos, enquanto um caminhão, né, ele tem suas limitações. O caminhão ele fica na estrada, gera congestionamento, gera acidentes. É muito mais difícil ocorrer um acidente com uma locomotiva, né, um trem. É muito mais fácil ocorrer um acidente nas rodovias, né? A gente vê aqui a BR-163 que corta o Mato Grosso do Sul, é uma das campeões no Brasil de acidentes,
né? As hidrovias também, né, baixíssima manutenção, você economizaria em energia e tudo mais, e também tem um elevado grau de transporte, né, você pode levar muita mercadoria pelas hidrovias. Só que nós escolhemos a rodovia. Desculpa. Continuando, nós escolhemos, aqui tem um mapinha, né, com os modelos, aqui é o hidroviário, né, e aqui é o rodoviário. Você pode perceber, né, que o rodoviário ele liga muito mais, né, tem muito mais elos de ligações do que o hidroviário. Se tivesse aqui o esse aqui é o ferroviário, né, ele liga muito menos e o rodoviário liga muito mais. A gente tem poucas ferrovias no Brasil. Energia, né, é uma outra categoria aí que é necessário para as indústrias. E quando a gente fala de energia, não basicamente essa energia elétrica, né? A gente está falando de combustíveis fósseis, falando de outros tipos de combustíveis também. Por exemplo, o gás natural, né, que nós utilizamos muito. Olha aqui, ó. Se a gente pegar aqui dos das fontes de energia que o Brasil utiliza, basicamente a hidráulica, né, que é a energia hidroelétrica, ela é a maior parte, né, utilizada. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui do lado. Aqui. A hidráulica, né, a hidráulica, né, que é a energia da água, 61%. As indústrias utilizam muito também o gás natural, né? E aí eu te pergunto, né? O Brasil tem gás natural? Nós não temos gás natural. Nós importamos esse gás natural lá da Bolívia. Passa por tubulações, pelo, te, pelo meio do Brasil praticamente, passa aqui no Mato Grosso do Sul e chega até lá no Sudeste, né? Em São Paulo. O gás natural, então, é muito utilizado. E depois as outras fontes, né? Como carvão, a nuclear, que é pouquíssimo também, biomassa, eólica. Isso tudo são fontes de energia. Grande parte, né, o Brasil ainda tem uma característica muito boa por utilizar muito energia renovável, né, fonte de energia limpa. Só que esse limpo também a gente vai discutir futuramente que ele não é tão limpo assim, tá? Tem os seus problemas ambientais relacionados à energia hidrelétrica. Aqui, a hidrelétrica no Brasil 2008, todos esses pontinhos vermelhos aqui, é uma usina hidrelétrica. A maior, né, do Brasil está aqui no Pará, e a outra aqui, que é a de Itaipu. Bom, energias renováveis, né, são aquelas energias que não emitem tantos poluentes, como, por exemplo, aqui temos uma geração de energia eólica a partir do vento, né? Teoricamente, você não tem muitos impactos ambientais relacionados à energia eólica, diferente, por exemplo, da energia gerada pelo carvão, né, que gera o gás CO2, né, dióxido de carbono, que polui a atmosfera. Isso aqui não, teoricamente, não poluiria, né? Bom, é isso. Agora vocês façam suas atividades. Espero que vocês tenham compreendido. Claro que a gente não consegue, né, num vídeo curto assim, abordar 100%, mas acredito que o nosso objetivo de pelo menos compreender esse conteúdo vai ser alcançado. Fico por aqui. Qualquer dúvida, escreva aí para mim, manda uma mensagem, tá? E até mais.